Olá, pessoal. Meu nome é Leonardo Fonseca e hoje eu tenho a oportunidade de estar junto ao Sulamita Dantas para falarmos aqui sobre como reduzir custos do seu banco SQL em cloud. Olá, pessoal. Eu sou Sulamita Dantas, tá? Tenho alguns anos de experiência na área de banco de dados, trabalhei com BI, trabalhei com arquitetura, como analista TOTS, sou apaixonada por ciclismo, palestro em vários eventos da comunidade, tanto no Brasil quanto fora, e atualmente sou engenheira de dados e consultora de dados. Bom, falando sobre mim, eu sou formado em processos gerenciais, tenho pouco mais de 12 anos aí de experiência em TI, onde eu atuei como analista de suporte, eu fui analista de sistemas, com foco em aplicações de ITSM, e também fui gestor de mudança de TI. Foi aí que então eu fiz a maior mudança na minha carreira, eu fiz uma GMUD aí, o cara de processo se tornou um DBA. Atualmente eu sou engenheiro e consultor de banco de dados, sou Microsoft MVP em Data Platform e AWS Community Builder, sou instrutor MCT e sou certificado como MCC na plataforma de dados. Eu tenho um blog onde eu compartilho um pouco do meu conhecimento, escrevendo aí alguns artigos técnicos sobre banco de dados e também participo na comunidade técnica palestrando e organizando eventos. Bom, essa é a nossa agenda, pessoal. Nós vamos falar sobre alguns conceitos de cloud, entrar no tema principal, que é o SQL no Azure, e avaliar os seus custos e como reduzir eles, e depois a gente tem uma demo também. Então eu vou desabilitar a câmera aqui só para poder a gente conseguir ter um foco maior nos slides e na demo. Vamos lá. Bom, pessoal, então, o que é computação na nuvem? A computação na nuvem nada mais é que a entrega de recursos de TI sob demanda, por meio da internet, com pagamentos conforme o seu uso. Ao invés de comprar e manter data centers e servidores físicos, nós podemos acessar vários serviços de tecnologia, como no caso de um banco de dados, por exemplo, a partir de um provedor de nuvem. E dentro dos conceitos de cloud, nós temos 4 tipos de nuvem, sendo elas a pública, que é o caso do Azure, ela compartilha recursos e oferece serviços ao público em geral. A privada, que é uma rede interna privada, normalmente hospedada localmente na sua infraestrutura. A híbrida, que é quando você utiliza e compartilha serviços entre nuvens públicas e privadas, de acordo com o seu propósito. Em muitos casos, é utilizado mais de um player, como, por exemplo, Azure, AWS e Google. E a comunitária, que é uma infra compartilhada por um grupo de organizações com interesses em comum, como, por exemplo, instituições governamentais. Bom, essa é uma imagenzinha aqui, um mapa do Azure, onde tem serviços no Azure, e é uma imagem que eu acho ela fantástica. Ela faz aí os nossos olhos brilharem. Como a gente pode ver, existe infraestrutura em todo o mundo e isso permite que você implante seus aplicativos em vários locais com apenas alguns cliques. Então, a nuvem está aí e nos 4 cantos do mundo para ser utilizada. Não podemos deixar de colocar essa imagem aqui, porque eu acho que ela descreve muito bem a diferença de cada tipo de serviço. Então, a gente consegue fazer um comparativo entre o que o provedor de nuvem gerencia em cada uma das situações, seja ela on-premise, IaaS, PaaS ou SaaS. Então, aqui o verdinho é o que a gente gerencia e o que está de azul, o que é o que o provedor de cloud faz o gerenciamento. Então, quanto mais a gente está indo ali para o lado, a gente consegue ver que o verde vai só diminuindo, a gente vai alcançando ali, chegando no nível de plataforma como serviço e software como serviço, e a gente vai tirando várias tarefas ali, administrativas, tarefas de hardware ali da nossa mão. CAPEX versus OPEX. Os termos CAPEX e OPEX, eles são relacionados a que tipo de investimento será realizado. CAPEX, ele é um investimento que é feito em infraestrutura on-premise, quando compra-se um servidor, por exemplo, um storage novo. O OPEX é a alocação de um serviço, como a contratação de um banco de dados no PaaS. Elasticidade versus escalabilidade. A possibilidade de ter um ambiente elástico e escalável é muito bom. Com isso, nós conseguimos que o nosso banco de dados escale em um período específico que você sabe que vai ter uma demanda maior, como uma Black Friday, por exemplo. Podemos aumentar e diminuir o recurso
tanto da elasticidade quanto da escalabilidade, de acordo com a demanda naquele momento, naquele pico, realizando um scale out ou um scale up down. Isso aí. Então vamos entrar lá no assunto principal. Vamos falar um pouquinho sobre o SQL no Azure e linkar com essa parte de custos. Então você pode se perguntar por que usar o Azure SQL Databases. Ele é um produto mais familiar, você vai ter mais facilidade de encontrar profissionais de suporte, como em uma comunidade e eventos, por exemplo, que são relacionados a ele. Então a gente pode linkar aqui alguns benefícios dele, seria, como a Sula acabou de dizer, escalar o seu banco de dados, preparando para um grande evento, como a Black Friday, e isso é feito de uma maneira bem mais simples do que se fosse um ambiente on-premise. Um ambiente em nuvem, você fazer esse scale, seja uma Black Friday, ou então uma promoção que a empresa vai lançar, alguma coisa do tipo, é muito mais fácil do que no on-premise, que você vai ter que botar recurso e como que você vai fazer isso? É hardware, é máquina, é lá, tá lá. E na nuvem a gente não tem isso, a gente consegue fazer isso bem mais fácil. Um outro ponto são os backups automáticos. Portanto, você não precisa mais se preocupar em configurar sua rotina de backup toda do zero. O Azure ele vai te garantir isso. Então é menos uma coisa para se preocupar, menos um problema. HDR, alta disponibilidade de fácil configuração para você poder dormir em paz aí com um SLA maravilhoso e o seu cliente final sem reclamar, porque a sua aplicação está fora. Então, isso é uma maravilha, né? Porque você vai ter ali HDR com SLA garantido pelo seu provedor. Quando a gente fala da parte de segurança também, é um outro ponto, a parte que traz um grande benefício no SQL no Azure. São diversas features de segurança e boa parte delas já vem configurada como padrão. Então, só de você subir o banco, um SQL Database, ele já vem com muita coisa já setada ali, já configurada, e você não precisa configurar do zero. Então, é menos uma tarefa administrativa ali para você também, e com foco sempre em segurança, que cada vez mais tem sido muito importante. Outra coisa, sabe aquela Gmood lá que você abria para aplicar um patch de SEO, um patch de seu SQL, ou então fazer uma migração de versão? Agora isso acabou. É menos uma atividade para se preocupar, para planejar e estar executando fora do horário. Então, Sula, a gente coloca aí mais uma noite de sono tranquilo na conta, porque você não tem mais essas tarefas. Isso aí é tudo automatizado pelo Azure. Ele te garante isso. O provedor de cloud, eles garantem isso ali. Então, você vai ter ali sua atualização automática, seu patch sempre aplicado, seu banco sempre vai ser a versão mais recente disponível que tem. E por último, mas não menos importante, o Query Store, ele já vem habilitado por padrão, então é mais uma funcionalidade que garante uma melhor performance para o seu banco e ele já vem configurado, habilitado ali para você utilizar. SQLF. Para falar sobre qual modelo de SQL devemos escolher, precisamos realmente entender qual deles vai ser o melhor cenário, tá? Se você deseja o SO mais instância, executar o SQL em uma VM, provavelmente vai ser o mais adequado, vai ser qual? O IaaS. Se menos de instância, são as melhores opções de instâncias para on-premise, quando você vai fazer a migração de on-premise para cloud. Ela entrega 100% de compatibilidade do seu SQL Server on-premise para uma versão do Azure. Já no caso que você precisa apenas de um banco de dados, o SQL Database é a melhor opção. Ele é uma versão totalmente PaaS, com algumas opções de acordo com a sua necessidade, como, por exemplo, Hyperscale, que é basicamente um banco de dados de tamanho limitado. Já o Elastic Pool, ele é uma opção para você ter vários bancos de dados no PaaS, dividindo os mesmos recursos de um servidor, e dessa forma, nós conseguimos reduzir bastante custos. Isso aí aqui, então nós temos um gráfico que ele nos ajuda a fazer um comparativo muito legal de on-premise com ambiente em nuvem. Então, é o gráfico aqui, eu gosto de chamar ele de escadinha, e no início aqui dessa escadinha, o primeiro degrau, nós temos um ambiente on-premise. Então, aqui eu tenho um alto custo para manter fisicamente e administrar o nosso banco de dados.
No segundo degrau, eu já saio de um ambiente físico para um ambiente virtual, rodando nosso SQL e uma VM que fica alocada em meu storage on-premise. Então, aqui, mais que eu esteja com uma VM, uma máquina virtual, eu ainda estou na lata ali, no meu data center on-premise. E aí, quando a gente sobe mais um passo aqui, a gente chega num cenário de infraestrutura como serviço, um IaaS da vida. Então, agora a gente já tem o nosso banco rodando em uma VM no Azure, já adotando alguns conceitos de nuvem e já estando ali dentro. Então, já é o primeiro passo em muitos dos casos. Em uma migração, às vezes, talvez seja o primeiro passo que você vai, se você não consegue ir para um ambiente PaaS, a gente vai para o IaaS para pelo menos começar. E no último degrau, a gente chega aqui ao cenário de plataforma como serviço e software como serviço com o Azure SQL Database. Então, interessante é que a cada degrau que a gente vai subindo aqui, a gente vai adotando mais serviços de nuvem e que diminui os nossos esforços administrativos. Então, isso aí vem trazendo aí um custo-benefício aí excelente, maravilhoso, além de vários ganhos de produtividade, entre outros. Então, quando a gente chega aqui, é hoje o melhor cenário quando a gente fala de infraestrutura. A gente pode ter uma necessidade, algum legado que ele tem uma necessidade específica do on-premise, mas quando a gente conseguir chegar ali no cloud, quando a gente fala de banco de dados em si, pelo menos é uma melhor opção para a gente. DTU versus VCore. DTU e VCore são os modelos de compra de banco de dados no Azure. Você pode escolher o modelo que vai funcionar de acordo com a melhor necessidade. A VCore, ela permite escolher recursos de armazenamento e computação de forma independentes, ou seja, ela é mais adequada para situações em que se deseja ter mais flexibilidade e controle desses recursos. A DTU, ela já é uma medida baseada em uma combinação de computação, armazenamento e I/O, sendo já mais adequada para quem deseja opções mais simples e pré-configuradas. Um exemplo de DTU seria a criação de um novo banco de dados para um novo aplicativo, por exemplo. Isso aí. Então, escolhendo aí o modelo de DTU, vamos falar um pouquinho dele aqui. Você possui diferentes opções de compra e níveis de serviço à sua escolha, mas isso aí, ele não significa que você está tornando as coisas mais complicadas. É pelo contrário. Então, você vai ter a flexibilidade de obter exatamente o que você precisa. Então, o que é DTU? DTU, ele significa basicamente, apenas me dê um mix, junta ali, tudo ali, computação, memória e I/O para suportar as minhas cargas de trabalho. Então, a gente tem um compilado disso tudo ali. Agora, falando um pouquinho sobre o modelo VCore, nele a gente já tem uma necessidade de fazer algumas escolhas lá explícitas da geração de hardware e o número de vCores que a gente vai utilizar, as CPUs lógicas lá do nosso servidor. Ele permite escolher recursos de armazenamento e computação de uma maneira independente. Então, linkando alguns benefícios para ele é melhor para clientes que valorizam flexibilidade, controle e transparência. Então, os clientes eles podem selecionar computação e armazenamento independente, permite que os clientes dimensionem corretamente seus requisitos de computação na nuvem. E o dimensionamento do vCore também, ele oferece uma flexibilidade de escolha. Isso aí são alguns benefícios aí que tornam o vCore muito atrativo. Mas lembrando que o vCore, ele já é um modelo que você já conhece muito sobre aquele ambiente seu. Então, talvez, quando a gente está falando de uma migração, ou então a gente vai começar algo novo no Azure, a gente vai de DTU, porque talvez seja um caminho mais fácil para adaptação, para depois a gente avaliar uma possível migração do nosso tier. Vamos falar de SLA, Sula? Bora falar de SLA, que é uma coisa muito, muito crítica. Hoje em dia, é difícil você imaginar um serviço de tecnologia e não pensar no SLA. Então, sendo assim, é mais um ponto, mais um motivo para quê? Para migrar, para pensar em um motivo para migrar para a nuvem.
A Microsoft, ela garante um SLA muito bom no banco de dados no Azure. E quando você ainda configura uma alta disponibilidade, Always On, por exemplo, e possui múltiplas zonas de disponibilidade, o seu SLA, ele é 0,00 alguma coisa, ou seja, ele é bem pequeno. Com isso, você está com quase 100% de garantia que se você tiver algum problema no seu ambiente, você tem um RTO e um RPO rápido. Quando falamos de RPO e RTO, estamos falando o quê? O RPO, ele é o ponto de recuperação baseado em dados. Quanto de dados é aceitável? Quanto de dados estamos dispostos a perder caso aconteça algum desastre? O RTO é o ponto de recuperação baseado no tempo. Ou seja, deu ruim, deu um desastre, quanto tempo leva para voltar a funcionar esse ambiente? Então, essa mistura de RTO com RPO é o que a gente tenta trabalhar no maior SLA. O maior tempo possível o ambiente ele vai estar disponível para todos. Então, assim, é preciso colocar na balança perda de dados versus custo do SLA para conseguir avaliar o que vale mais a pena para o lado do cenário de cada um. Isso aí. Então, vamos para uma demo. Nós vamos mostrar algumas coisinhas aqui sobre essa parte de custo de um banco SQL no Azure. Deixa eu jogar aqui. Tá aparecendo aí? Tô Assim, Léo. certinho. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Ótimo, vamos lá. Bom, aqui eu tenho um banco DPS, que está no meu servidor DPS Autoscale. E a gente pode ver aqui de cara que ele é um standard S4, consumindo aí 200 DTUs, está aqui no sul do Brasil. Quando eu entro nele, deixa eu minimizar aqui, a gente de cara, vamos entrar no meu tier, vamos ver o valor de um S4, 200 DTUs. 1.954, R$2.000. Isso aqui é uma coisa que é muito importante, porque o banco ele é caro. Então, ele é um serviço muito caro ali no Azure, nos provedores de nuvem como um todo também. E a gente tem que saber provisionar e principalmente administrar, porque não adianta só a gente subir e deixar ele lá, porque a conta vai vir e quando ela vier a gente pode assustar. Então, o que é o primeiro passo que eu diria para a gente avaliar? Bom, eu tenho um ambiente de desenvolvimento, de teste, de que é lá uma homologação da vida, e um ambiente produtivo. Se eu sigo esses 3 modelos, por exemplo. Então, digamos que esse aqui não é um ambiente produtivo, é o meu ambiente de desenvolvimento, então de homologação. Eu diria que a primeira coisa para a gente olhar é chegar aqui nesse gráfico que a gente tem e olhar os dados aqui dos últimos 7 dias. Tudo bem que esse é um caso aqui, é um banco criado apenas para demo, ele não tem nenhum consumo, não fiz nenhum teste nele e ele está zerado, a nossa média. Mas, opa, cliquei na métricas. Vamos lá. Mas é meu ambiente de homologação e em alguns momentos eu tive alguns testes lá e eu tive alguns picos na nossa barrinha aqui. E, sei lá, meu consumo chegou a 30%, 20%. Eu não estou chegando nem nos 50% do consumo. E eu estou usando um S4 pagando R$2.000 por mês. Então, eu diria que a primeira coisa que a gente pode avaliar é esse gráficozinho aqui no overview do seu SQL Database, para poder estar investigando ali o que você pode manter. Justifica eu estar usando um standard S4 aqui no ambiente de homologação, de desenvolvimento? Eu tenho carga para isso? Ou o outro cenário é, eu faço um teste uma vez por semana ou a cada 15 dias, é um teste de estresse, eu topo 100% aqui, então eu preciso ter esse modelo aqui, mas somente em 1 dia, 2 dias da semana. Então, a gente pode configurar isso ou de uma forma automatizada ou manual mesmo, vindo aqui e fazendo essa alteração. E nesse caso,
que é um ambiente de dev, de homologação, por exemplo, e eu não tenho necessidade disso, eu estou praticamente zerado, estou chegando a 10, 20%, não sei. Só de eu jogar aqui por umas 100 DTUs, já diminuiu R$ 1.000, caiu 50% do meu custo. Cada vez que eu vou diminuindo aqui, olha só, 50 DTUs, 490, ele vai caindo bastante. Se eu conseguir manter um S1 aqui, um S0, com 10 DTUs, eu vou estar pagando R$ 97 por mês. Então, eu posso manter assim, e somente num período, numa sprint, que eu vou ter necessidade de criar alguma coisa, desenvolver algo, ou testar algo aqui, eu vou estar utilizando esse banco. E aí sim eu faço um scale, ou um manual aqui mesmo, ou a forma automática, que é o que a gente vai mostrar aqui agora. Bom, voltando aqui, só para a gente garantir, ele está lá no S4. E como que a gente faz essa automação? E a gente usa o Automation Account do Azure. E o que que ele é interessante? Por exemplo, um cenário para dev. Às vezes o pessoal cria de uma forma automática, via uma pipeline, alguma coisa do tipo, esses ambientes de dev de homologação. E aí o cara ele vai setar os parâmetros lá e ele bota que ele quer que o banco dele seja um S4, mas às vezes ele nem tem esse conhecimento de preço. Na pipeline dele, ele nem vai ver o que que é o preço, provavelmente. Então ele faz isso porque ele acha que vai ser o melhor, ele vai ter um maior desempenho. Mas ele está dando um tiro de canhão ali e ele não precisa disso tudo. E aí que vai a nossa análise de estar investigando isso e um cenário para homologação dessa automação, um cenário de dev e homologação, por exemplo, é você fazer a automação baseado numa subscription, por exemplo. Você tem uma subscription voltada para dev e homologação. Então você faz a automação para que todos os recursos de banco que estão dentro daquela subscription, eles vão para um tier, um S0, um S1, por exemplo. Então, com isso, se a gente tem essas situações aí que o pessoal está subindo fora de um padrão, subindo o S4, S6 ou algo até acima, isso aí vai ajudar porque sempre vai estar voltando o seu custo ali para aquele modelo anterior. Então, eu tenho o Automation Account aqui já criado, a DPS Autoscale. E aqui nele eu tenho o meu runbook, o DPS Autoscale Runbook. Eu não vou estar criando ele aqui do zero, tá, pessoal? Mas como que ele é feito, quando eu dou um create aqui, eu vou estar passando um nome, escolhendo que ele é o PowerShell. A gente seleciona o 5.1 porque é a última versão estável, a outra que está lá, se eu não me engano, é 7.1, ela ainda está em preview. Então, ainda mais quando a gente fala de ambiente produtivo, o ideal é a gente usar o que está homologado, que já está aí, que não está em preview ainda. Eu vou dar um edit aqui para poder mostrar o nosso script aqui do PowerShell. Eu tenho alguns parâmetros aqui que eu já deixo setado e outros que eu vou estar passando. E aí não precisa se preocupar de tentar pausar o vídeo, tentar escrever esse código aqui. A gente vai compartilhar ele, então é tranquilo, vocês vão ter isso aí em mãos. E a gente roda esse script aqui por trás do nosso Azure. Então, como que funciona isso? Deixa eu voltar aqui no meu runbook. E eu vou dar um start nele. Eu vou setar aqui meus parâmetros. Meu resource group. Meu server name. Meu DPS autoscale. Database name. DPS. Database edition. Não, ele tá no Wikibase. Vamos lá. Wikibase eu vou copiar aqui, que tá mais fácil. Database edition é o standard. E o database tier é o... Eu vou botar para o S1, que é, se eu não me engano, ele é R$ 190. Tá tudo acertado certinho. Vou dar um OK. E aqui a gente já cai na telinha da execução do runbook. Ele está em fila aqui ainda, mas já mudou para start. Então aqui ele já começou a execução
daquele script em PowerShell com os parâmetros que a gente passou. Aí já mudou para running, então agora ele começou a execução do script. Então aqui é muito bom porque a gente consegue ver aí o input, o que a gente setou lá, o que a gente colocou os parâmetros, alguns erros, algum warning que pode ter acontecido, algum exception. E o mais completo aqui, o all logs, a gente consegue ver tudo. Então, quando a gente vem aqui, olha, ele já fez a autenticação no meu Automation Account, viu o horário que ele está lá, converteu para o time zone de Brasília, pegou o horário aqui, viu qual dia da semana que estava setado lá, database name, ele confirmou tudo, validou que o meu banco está no TS4 e viu que tinha esse schedule lá para fazer o scale. Então, ele vai fazer uma validação aqui agora, o check, se o meu banco ele está no tier, a edição e tier que foi setado no meu parâmetro. Como ele viu que não está naquele tier, na edition ele está, mas o tier não. Então, ele começa a fazer a mudança. Ele já muda lá, changing, e começa a fazer a alteração do meu tier do meu banco. Então, aqui agora, a gente estava no S4, ele vai estar rodando o processo aqui e vai mudar para um S1. Ele leva por volta de 1 minuto, mais ou menos. Aí, completou. Status online, edition standard S1, script concluído. Deixa eu voltar aqui. Ele já está no S1, 20 DTUs aqui. Vamos ver o preço disso. Vai carregar aqui. O interessante disso, pessoal, ó, R$ 195. O interessante, por exemplo, eu tenho uma necessidade que, sei lá, ela é no horário comercial, por exemplo, é meu pico do meu banco. Então, ele é de 8 às 18 horas, por exemplo. Então, eu faço um schedule lá no meu autoscale para 7 horas da manhã, ele fazer o scale up e 19 horas ele faz o scale down. Com isso, eu tenho 12 horas rodando lá no curso de 1.900, 12 horas nesse curso aqui de 195, por exemplo. Então, ao invés de no mês eu ter o custo de 2.000, eu vou ter aí 1.100 e pouco, por exemplo. Então, a gente tem aí quase que 50%, dependendo da forma que você configurar, até mais de 50% de redução de custos. Se você tem um ambiente que tem várias cargas de madrugada, então você configura um scale-up de madrugada, por exemplo. E isso tudo é feito dentro do seu Runbook, nos schedules dele aqui. A gente cria um schedule aqui e faz essa configuração toda. E a gente seta lá os dias da semana, que a gente quer isso e tudo mais. Então, essa é uma forma aí que a gente consegue reduzir muito custo, dá muita diferença no dia a dia. E quando chega o final do mês e a conta vem, ele salva, ele faz muita diferença. E se você tem um ambiente aí com vários bancos de dados, implementar isso ajuda muito. Faz muita diferença no final. Então, essa é a conclusão da nossa demo, pessoal. Ela é bem rapidinha, ela é bem prática mesmo, mostrando ali como que é a execução em si. Então, tem alguns conteúdos aqui para a gente que gostaria de compartilhar. Tem algumas documentações, né, Sula? Exato. E além da documentação, tem um livro aqui que ajuda bastante, que foi um dos guias aí para essa palestra, que é o Azure SQL Revelo. É um livro do Bob Ward, é um livro muito bom e eu recomendo a todos aí estar comprando. E tem o nosso QR Code ali com as nossas redes sociais, então se quiser escanear ali, quiser fazer um contato, pode mandar uma mensagem. A gente gosta de dizer que a gente está um chat à distância, então manda mensagem lá no LinkedIn se tiver alguma dúvida, alguma sugestão. Se quiser conversar sobre algo, pode nos procurar. Somos 100% abertos para isso. Não Com precisa se certeza. preocupar. Estamos à disposição. E é isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar no chat ou até mesmo nos comunicar. Isso, um agradecimento especial para a Microsoft, que está suportando aí o DPS. E isso, e não deixe de fazer
o procedimento que está criando essa selfie, fazendo publicação lá para a hashtag DPS 2022. Isso, pessoal. Até mais. Até mais. Obrigada, Obrigado. pessoal. Tchau.